Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz esteja com todos nós. Amém? Bora ver se está ligado. Tá. Estão me ouvindo? Espero que sim. Se não, o Jander alguma hora vai dar um jeito na minha voz aí. Então, queridos, de novo, graça e paz a todos. Alegria estar novamente com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Então, abra aí comigo desde já a sua Bíblia. Vamos finalizar hoje aqui essa breve série, minissérie, não sei. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 2, hoje nós vamos considerar o final dessa sessão, que vai do versículo 8 até o versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 13. Eu vou ler aqui na NAA, você me acompanha na sua tradução. Diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra que está aqui diante de nós, Senhor. Nos ajuda agora, Senhor, a compreender a tua vontade revelada e aplicá-la às nossas vidas. Que não seja eu, mas o teu Espírito, ó Pai, falando aos nossos corações. Tudo isso eu oro e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Você já ouviu a famosa frase que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Se você nunca ouviu alguém professar propriamente dito essas palavras, com certeza você já deve ter presenciado alguém que agiu exatamente assim. No meu caso, eu lembro de certa vez que eu fui em uma consulta com meu pai, que naquele período era fumante. Meu pai foi fumante ali por quase 40 anos. E antes de nós entrarmos ali no consultório médico, eu vi um doutor, ainda de jaleco, fumando um cigarro lá fora do consultório. Minutos depois, quando nós fomos chamados a entrar, quando chegou a nossa vez, veio uma surpresa, quando eu encontrei o mesmo médico que estava ali fumando minutos atrás, diante de nós, falando para o meu pai sobre os riscos do cigarro, falando sobre as consequências, as más consequências que esse mau hábito pode trazer a ele, e que o meu pai deveria parar de fumar o quanto antes. Essa premissa também já foi abordada inúmeras vezes, em diversos filmes, diversas séries, mas há um filme de comédia dos anos 2000, que eu lembrei enquanto fazia esse sermão, que é chamado justamente, o nome do filme, de Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Que mostra muito bem essa atitude hipócrita, bem escancarada na frente ali daquele que está assistindo.
Nesse filme, nós acompanhamos 2 vendedores com um péssimo testemunho de vida, irresponsáveis, imaturos, desleixados, mas após um incidente na verdade, em uma convenção de vendas da qual eles participavam, eles são condenados pela justiça a prestar serviço comunitário num programa ali que conecta jovens, adolescentes em dificuldades com adultos para guiar esses adolescentes, para dar um sentido para a vida daqueles adolescentes. E aí no começo, nenhum desses 2 homens leva a sério essa tarefa. Eles pregam, eles falam sobre valores, sobre atitudes que nem eles mesmos seguem, criando ao longo do filme situações engraçadas, situações embaraçosas, mas aos poucos, no decorrer do filme, os 2 mentores precisam, eles reconhecem que eles precisam crescer, assumir responsabilidades e dar um exemplo correto para aqueles garotos que estavam ali enfrentando as suas próprias dificuldades. Diferente desses exemplos citados aqui, o apóstolo Paulo, quando ele envia a sua 2ª e última carta ao jovem pastor Timóteo, ele vai no caminho oposto, conforme nós veremos hoje à noite, e demonstra por meio da sua própria vida, do seu próprio ministério, o que aquele jovem discípulo, o que aquele jovem pastor deveria fazer. Em outras palavras, Paulo, com toda a convicção, ele está dizendo a Timóteo: faça o que eu digo, mas também faça o que eu faço. Assim sendo, nós podemos resumir o ensino dessa passagem na seguinte frase: o servo de Deus é chamado a lembrar de Cristo para suportar as dificuldades e ser um exemplo, esperando dele, de Jesus, as bênçãos eternas. Eu vou repetir: o servo de Deus é chamado a lembrar de Cristo para suportar as dificuldades e ser um exemplo, esperando dele as bênçãos eternas. E apenas relembrando um pouco do que nós já vimos no sábado passado, nós vimos quando nós consideramos os versículos 1 ao versículo 7 aqui do capítulo 2, que Paulo começa esse capítulo animando o jovem pastor Timóteo e chamando primeiramente, lá no versículo 1, a buscar forças continuamente, em cada momento, na graça de Cristo Jesus, em um relacionamento íntimo com Ele, para ser pessoalmente edificado, como também apto para conseguir transmitir o Evangelho e edificar outras pessoas. Depois disso, depois de falar sobre isso, a partir do versículo 3, o apóstolo ilustra a dureza da vida cristã, mais especificamente ali do ministério, por meio de 3 figuras que nós tratamos aqui, que também chamam a atenção para o caráter que Deus requer de nós, seus servos. Nós vimos a figura do bom soldado, do atleta e do lavrador. Ou seja, Timóteo e nós devemos ser alguém que se preocupa em servir bem ao seu Senhor, conforme Ele manda, segundo as regras, e com toda humildade e paciência, com o objetivo de purificar e proteger a igreja de heresias e de falsos mestres. E dito tudo isso, nós chegamos então no texto de hoje. E o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de um exemplo impactante. Está lá no versículo 8 até o versículo 10, vamos ler novamente, versículos 8 a 10. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna.
após falar sobre o que Paulo e principalmente Deus espera de Timóteo nos versículos anteriores, o apóstolo continua ali animando o seu discípulo, chamando com mais uma ordem a fixar os seus olhos na maior fonte de esperança que qualquer pessoa possa ter, a pessoa de Jesus Cristo. E com isso, Paulo atinge o ponto mais alto em sua série de encorajamentos ali ao jovem pastor Timóteo, pois a vida do Senhor Jesus é o supremo exemplo de sofrimento seguido de glória. Quando ele comanda que Timóteo lembre de Jesus Cristo, Paulo não tem a intenção de que o pastor Timóteo lembre de certas coisas sobre Jesus, mas sim que ele lembre da própria pessoa de Jesus Cristo, revivido da morte, ressuscitado. Timóteo deveria recordar não apenas o evento histórico da ressurreição, que ele bem conhecia e bem pregava a outros homens, mas sobretudo da presença de Jesus no meio de sua igreja, na presença de Jesus dentro do crente, para sempre, como o próprio Senhor ensinou. Essa ordem, igualmente como foi igualmente a ordem de se fortificar na graça, que nós consideramos no último sábado, ali no original, ela traz o sentido de uma atitude contínua. É o mesmo tempo verbal que ele usa lá no versículo 1. Timóteo deveria então não se lembrar de Jesus uma vez ou outra, uma vez durante a semana, apenas no dia do Senhor, ou então quando ele estivesse pregando à igreja, quando ele estivesse reunido com outros irmãos. Não, Timóteo precisava em todo momento da sua caminhada, em todo momento do seu ministério, ter em mente a pessoa do seu Senhor, de Jesus Cristo. Como Paulo diz aqui, que não foi vencido pela morte, mas foi ressuscitado dentre os mortos. Numa época de perseguição, ali no contexto de Timóteo, com a morte à espreita, com a apostasia crescendo, com o aparecimento de muitas heresias, de muitos falsos mestres, inclusive dentro da igreja, Timóteo deveria fixar os seus olhos não nessas circunstâncias adversas, desanimadoras, mas no Cristo que venceu a morte e que reina sobre tudo e todos, como cumprimento messiânico das profecias lá do Antigo Testamento. Paulo mostra que, por exemplo, que Jesus é o descendente de Davi. Jesus é aquele Messias que havia sido prometido, o Messias que sentaria no trono e reinaria eternamente. É desse Cristo que Paulo está mandando Timóteo lembrar constantemente. Você consegue perceber o consolo aqui nessa passagem? Consolo que Paulo está querendo transmitir ao seu discípulo. Timóteo, como líder da igreja, que está passando por grandes dificuldades internas, falsos mestres, heresia, quanto também externas, perseguição, abandono. Ele pode ser muito bem tentado a pensar que nada vai dar certo, constantemente ali sendo oprimido por essas circunstâncias, pensar que ele não vai conseguir resolver nada, que os seus inimigos estão vencendo. Mas aí é lembrado pelo seu mestre, por Paulo, que o Senhor da igreja, o dono da igreja, venceu a morte e está vivo à destra de Deus. Ele não somente, como nós vamos ver aqui ao longo dessa exposição, não somente está vivo, mas também está sentado ao lado do Senhor, reinando sobre todo o universo. Ele é aquele Messias que havia sido prometido, que veio, que foi cumprida todas as profecias a respeito dele, e ressuscitou, está pronto para lhe auxiliar. Toda a autoridade lhe foi dada.
E por causa de todas essas coisas, Jesus Cristo dirigirá a sua igreja para a glória de si mesmo e para o bem daqueles que são o seu povo. Esse é o consolo que Paulo quer transmitir a Timóteo. Não é Nero que irá prevalecer. Não é o Império Romano que irá prevalecer. Não são os falsos mestres ou as heresias que vão vencer a igreja. É Jesus Cristo, o Messias prometido, que venceu a morte e está vivo, que irá prevalecer. É disso que Timóteo precisava lembrar a cada momento. O Cristo ressurreto e glorioso é o centro do Evangelho de Paulo. É o centro do seu ministério também. E como ele diz aqui no texto, ele vai dizer que é segundo o seu Evangelho, segundo o meu Evangelho, como ele diz. Ou como nós vemos de um modo mais expandido, Paulo falando sobre esse Evangelho e sobre esse Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Se você quiser, abra aí comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, quando Paulo vai falar resumidamente sobre o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, e nós podemos notar aqui a centralidade de Jesus e do Jesus ressurreto. Diz o seguinte, versículos 3 e 4, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Todavia, viver de acordo ou se esmerar em transmitir a boa notícia do Evangelho não é se isentar de tribulações, não é se isentar de dificuldades. Pelo contrário, como Paulo já havia mostrado anteriormente e vai mostrar mais uma vez, isso traz abandono, sofrimento, perseguição aqui na terra. Timóteo, ele já estava experimentando isso em determinada medida, mas ele continuaria experimentando essas coisas até o fim. E é ciente disso, é consciente dessa realidade e disposto a mostrar por meio da sua própria vida que era possível, na prática, Timóteo suportar essas coisas. Paulo então usa a própria experiência, sua própria vida, como um testemunho exemplar daquilo que Timóteo deveria fazer diante de todas essas coisas e que deveria imitar também. Ele vai dizer, é por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Paulo está sofrendo pelo Evangelho. Paulo passa aqui, se você notar, do sofrimento e da vitória da morte que Cristo efetuou versus a morte, para os sofrimentos que ele, pessoalmente, como apóstolo de Cristo, está enfrentando por causa do Evangelho, como exemplo prático, bem visível, da realidade dura que aguardava Timóteo, mas ao mesmo tempo, da alegria que é possível ser obtida por sofrer por Cristo, ter o privilégio de sofrer por Cristo, assim como do poder desse Evangelho. Diferente da sua primeira prisão, também em Roma, que foi relacionada a questões religiosas, quando os judeus ali raivosos instigaram Roma, os romanos a prenderem o apóstolo Paulo, como você vê lá no final do livro de Atos. Essa segunda prisão, essa última prisão, melhor dizendo, que foi promovida pelos romanos, mas especificamente pelo próprio imperador Nero, que estava culpando os cristãos por supostamente terem colocado fogo em Roma, está ali num sentido muito mais doloroso para o apóstolo. Paulo é colocado como o líder dos criminosos, um líder malfeitor, que é a palavra que ele vai usar aqui. E essa palavra que ele utiliza para qualificar como ele estava sendo tratado, malfeitor, só é usada, inclusive, uma única outra vez no Novo Testamento. Ela é usada
para se referir aos homens que foram crucificados ao lado de Jesus. Eles foram considerados como malfeitores. Ou seja, Paulo está sendo tratado aqui como escória, como o pior, como um criminoso ali no último nível. E talvez só não seja crucificado porque ele era um cidadão romano. Tinha esse privilégio, por ser cidadão romano. Entretanto, ainda que o grande apóstolo Paulo esteja preso em uma masmorra fria e suja, o evangelho, que é o centro da sua vida, o centro do seu ministério, não está preso. E por causa disso ele pode declarar, como nós lemos aqui no versículo 9, que ele está preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Mesmo em circunstâncias tão adversas, com limitações tão gritantes, não há prisão para a palavra de Deus. Os pregadores, eles poderiam ser torturados, poderiam ser presos, martirizados, mas a palavra de Deus iria seguir vitoriosa, cumprindo o seu propósito. Ela cumprirá o seu propósito de alcançar aqueles que o Senhor deseja que cheguem ao arrependimento. Ela não irá falhar. Inclusive conta a história que durante essa situação toda que Paulo experimentou aqui na sua segunda prisão, que por causa disso, muitas pessoas, inclusive soldados, pessoas de dentro da alta hierarquia romana, conheceram o evangelho. Mesmo Paulo, nos seus últimos momentos, conta a história, ele ainda conseguiu propagar a mensagem e trazer pecadores ao arrependimento, mesmo dentre a alta corte romana. Então nós vemos que o mensageiro está preso, mas a palavra está livre para operar da maneira que ela quer. E diante de tamanho poder da palavra e do consolo que ela nos traz, Paulo encontra e mostra o motivo para ele passar por tudo aquilo. Lá no versículo 10. Tudo suporto por causa dos eleitos. Os eleitos aqui no texto fazem referência àqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo para receberem a salvação em Cristo, mas que ainda aqui não corresponderam ao seu chamado, que se dá por meio da pregação do Evangelho. Esse exemplo é como o caso dos gentios, ali em Antioquia, que ouviram a pregação de Paulo e Barnabé e creram. Olha comigo aí Atos capítulo 13, nós vemos um exemplo semelhante do que Paulo, ou uma ilustração clara do que Paulo está falando aqui em Timóteo. Atos capítulo 13, versículos 48 e 49. Atos capítulo 13, versículos 48 e 49. Após Paulo e Barnabé estarem ali pregando na cidade de Antioquia, vem então aqui, digamos, o resumo, o resultado de tudo isso. Diz o seguinte, 48 e 49. Os gentios, ouvindo a pregação de Paulo sobre Cristo ressurreto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E aqui o ponto. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Note o movimento aqui. Paulo e Barnabé pregaram a palavra. E os que creram nessa palavra foram aqueles que já haviam sido destinados para a vida eterna. Nós vemos aqui então que a eleição de Deus, ela precede, ela vem antes a fé, a conversão. Ela não anula a responsabilidade da pregação do Evangelho, mas torna essa pregação essencial. Ou seja, existem eleitos de Deus por aí, que ainda não ouviram da pregação e creram, mas que precisam ouvir, que precisam crer para chegar à salvação. E sabendo dessa realidade, é que Paulo pode, mesmo preso,
estar confiante em Cristo. E ele chama Timóteo a fazer o mesmo, porque ele sabia que até nessa situação difícil, adversa, ele seria usado por Deus para atrair aqueles eleitos do Senhor para se arrependerem dos seus pecados por meio da pregação do Evangelho. É como ele diz aqui no final do versículo 10, para que também eles, os eleitos, obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo chama Timóteo a aprender com seu exemplo de vida, mostrando que até mesmo o sofrimento pelo Evangelho traz resultados eternos. E isso nos leva a importantes aplicações. Eu citei aqui algumas. Primeira, lembrar de Cristo deve nos trazer esperança, meus irmãos. A vida cristã possui diversas dificuldades, particulares de cada contexto, e que são experimentadas por nós de diversos modos dolorosos, seja externamente a nós, seja internamente, como consequência do mundo caído, do pecado que está aí à torto e à direito. Externamente nós somos alvos de chacota, na escola, na faculdade, por sermos cristãos, por crermos nesse Cristo que morreu e ressuscitou. No trabalho, muitos perdem o emprego por decidirem seguir a Cristo e não a ordens, a comandos dos seus chefes que vão contra a lei, por exemplo. Nós perdemos amigos muitas vezes por defender a palavra e não ideologia mundana. Nós perdemos, entre aspas aqui, dinheiro por nós sermos bons cidadãos e pagarmos corretamente nossos impostos e não dar aquele jeitinho brasileiro, suprindo aqui, fazendo outra coisa ali. Internamente nós lutamos contra o desânimo, contra as investidas de Satanás, contra a nossa carne desejando o que é errado, contra aquela doença que parece que nunca passa, contra crises no meu relacionamento familiar, contra a ansiedade, contra o medo do futuro e etc. Esse texto, porém, nos ensina e nos comanda, nos dá uma ordem a lembrar constantemente da grande realidade que Cristo venceu a morte, que Ele está vivo à destra de Deus e que Ele reina sobre todo o universo. E esse pensamento deve nos trazer consolo, assim como trouxe para Paulo, assim como trouxe para Timóteo, porque mostra que as coisas não acontecem de modo aleatório. Mostram que eu não estou sozinho no mundo, perdido, mas que Jesus Cristo não me abandona, que Jesus Cristo me fortalece e Ele tem reservado para o seu povo bênçãos eternas, muito superiores do que aquilo que a gente pode obter nessa terra. É como Paulo bem declarou tempos antes, em Romanos capítulo 8, versículo 18, texto muito conhecido, decorado por muitos. Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Se você, cristão, chegou até aqui hoje abatido, triste, desanimado, receoso, com medo do futuro, seja por um problema no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua família, por uma questão de saúde, faça o que Paulo comandou a Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Deposite nesse Cristo, nesse Messias, a sua esperança e espere dele as bênçãos eternas. Segunda aplicação, Deus quer nos usar onde nos colocou. Nós vimos que o sofrimento ali experimentado por Paulo por causa do Evangelho e o seu chamado a Timóteo para fazer o mesmo não é à toa, mas tem o propósito de
pregar o evangelho, de fazer com que os eleitos de Deus obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. De modo semelhante, você, nós podemos aprender aqui que todo lugar que Deus nos colocou, do pior até o melhor, deve ser visto como nosso campo missionário. Fazer missões é muito mais do que ir a um país longínquo, onde você vai pregar o evangelho numa língua desconhecida, difícil, mas é também reconhecer que Deus tem os seus eleitos aqui, perto de nós, na sua sala de aula, na sua família, no seu local de trabalho, onde você corta o seu cabelo, onde você compra o pão todo dia, na academia que você malha, para alguns outros no boxe onde você faz crossfit, no hospital que você fica quando você está doente, e etc. Por mais que os eleitos de Deus já tenham sido amados desde antes da fundação do mundo, eles ainda precisam ouvir da pregação da palavra, se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo para a sua salvação. A eleição divina não anula a tua e nem a minha responsabilidade de pregar, mas garante o bom resultado da nossa pregação. Porque aqueles que são do Senhor, quando eles ouvirem do Evangelho, no momento certo, eles irão crer, se arrepender dos seus pecados e se achegar a Cristo. É um resultado garantido. Talvez você não esteja no emprego que você gostaria. Talvez você não esteja na turma, ali na sua faculdade, escola que você gostaria. Talvez você não esteja na família que você gostaria. Mas saiba que você está ali não por um acaso. O próprio Deus soberanamente lhe colocou naquele lugar. Para você ser testemunha fiel, pregando a palavra e vivendo conforme essa palavra ensina. Por isso, não tem outra ordem que não seja mais clara a nós. Pregue a palavra, dê testemunho do que Cristo fez na tua vida e como Ele pode mudar a vida daquela pessoa ali ao teu lado. Ore para que aqueles que estão ao teu redor e são do Senhor se arrependam o quanto antes, se acheguem a Ele o quanto antes. Não foque somente nas circunstâncias adversas, foque no privilégio que foi lhe dado em ser usado por Deus, ali onde você está. Saia daqui hoje sabendo dessa responsabilidade que pesa sobre a tua vida e sobre a minha vida, e buscando forças no Senhor, para não somente suportar as dificuldades que vão surgir, mas para também cumprir esse propósito aqui, de ser usado por Ele como instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Segundo ponto que eu gostaria de considerar, eu chamei de uma palavra impactante. Nós vimos um exemplo impactante, agora uma palavra impactante. Está lá no versículo 11 ao versículo 13 aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Na continuação do texto, Paulo passa do exemplo prático de sua vida para falar sobre a fidelidade da palavra de Deus e da confiabilidade, da confiança que nós podemos ter nas suas promessas, citando aqui, muito provavelmente, um hino cristão antigo, entoado, ensinado pela igreja primitiva, mostrando inclusive a concordância entre o seu ensino como apóstolo com aquilo que a igreja acreditava comumente naquele período. Essas estrofes aqui retiradas desse hino são consideradas pelo apóstolo como fiéis. Fiel é essa palavra. Ou seja, dignas de confiança,
dignas de serem aceitas por nós e cridas por nós. E trazem consigo algumas verdades importantes sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Em primeiro lugar, sobre a fidelidade de Jesus, nós lemos que se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Esse ensino aqui não é novo, especialmente na teologia de Paulo, e já havia sido demonstrado, escrito, declarado pelo próprio apóstolo. Por exemplo, volta lá comigo para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 5 a 8. Paulo vai ensinar essa verdade aqui àquela igreja ali em Roma. Romanos capítulo 6, versículos 5 a 8. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Isso nos mostra que o cristão, por causa da obra do Espírito Santo e da consequente fé em Cristo, está unido sobrenaturalmente a Jesus, de tal modo que ele participa tanto da sua morte como da sua ressurreição. Mas não somente disso, como também das bênçãos resultantes, das bênçãos provenientes da redenção, da grande obra que Jesus fez, como a regeneração, a justificação, a santificação, a adoção e etc. Essa doutrina aqui, chamada de doutrina da união com Cristo, é central na teologia de Paulo e permeia todo o ensino do Novo Testamento. Você encontra ela ao longo do Novo Testamento. Porém aqui, além de fazer alusão a essa doutrina, Paulo está falando sobre a possibilidade, ali no contexto específico de Timóteo, do martírio, da morte como testemunha de Cristo. E se isso acontecer, ter a noção de que essa morte não será em vão, mas há algo garantido para o cristão na eternidade, a vida eterna. Vida essa, como nossos pastores sempre falam aqui, que não é só experimentada lá na eternidade, mas nós já experimentamos ela desde agora, aqui na terra. Seguindo de perto esse fato, surge uma segunda verdade aqui para nós, que ela é revelada aqui na continuação da citação de Paulo. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Os crentes fiéis em Cristo, perseverante mesmo diante do sofrimento, da perseguição, da morte, não somente viverão eternamente ao lado de Jesus, como também reinarão com Ele por toda a eternidade, participando do seu reino glorioso, no novo céu e na nova terra. Só que diante de todas essas bênçãos, resultantes de uma fidelidade do Senhor e fidelidade por parte do cristão, vem uma segunda parte do hino, falando sobre a infidelidade a Cristo. E quais são os resultados dessa infidelidade? Olha aí na sequência: se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Essa verdade aqui já havia sido anunciada pela boca do próprio Jesus. Por exemplo, você encontra isso aqui umas 2, 3 vezes ao longo dos evangelhos. Mas um exemplo que eu queria trazer é que você veja lá em Mateus capítulo 10, o próprio Cristo anunciando essa verdade que a igreja primitiva cultivava no meio deles. Mateus 10, versículos 32 e 33. Jesus falando ali sobre a dureza da vida ministerial, falando ali para os seus discípulos. Vai dizer, versículos 32 e 33, Mateus capítulo 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. No contexto aqui de Timóteo, essa advertência vem bem a calhar, uma vez que Paulo havia, se você voltar um pouco, especialmente no final do capítulo 1, Paulo havia lembrado Timóteo sobre como muitos abandonaram o evangelho. Não somente o evangelho, mas também o apóstolo. Muitos, ele vai dizer, toda a Ásia me abandonou. Muitos deixaram de seguir Paulo, deixaram de viver como cristãos, porque duas opções primárias: seguiram doutrinas falsas, ou pior, largaram tudo para viver uma vida confortável aqui na terra. Preferiram estar de acordo com a doutrina mundana, ao invés de serem perseguidos pelo evangelho. Preferiram os prazeres do mundo, a glória eterna que há ao lado do Senhor. Em outras palavras, Timóteo não deveria negar o seu Senhor, como os hereges fizeram quando as perseguições e as provações o alcançaram. Mas ele deveria permanecer fiel e enfrentar tudo isso, como seu mestre enfrentou, como Paulo enfrentou. Algo importante de nós citarmos aqui também é que essa advertência, ela não se refere a um fracasso temporário, a um fracasso de um verdadeiro cristão temporariamente, como foi o caso de Pedro, por exemplo, que temporariamente negou a Cristo, mas depois se arrependeu e, enfim, voltou ali aos caminhos corretos. Aqui, o ensino do hino e o ensino do próprio Cristo, que remonta inclusive ao ensino do próprio Cristo, tem como objetivo e foca numa negação permanente e definitiva. Como no caso de um apóstata e dos falsos mestres, por exemplo. Esse tipo de pessoa aqui, ela é descrita por João, o apóstolo João, lá na sua primeira carta. Abra lá 1 João, capítulo 2. Olha o que João vai dizer sobre a característica dos falsos mestres, dos hereges que estavam ali dentro da igreja. 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. São os últimos dias, né? Tempo entre a volta, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. E aqui vem o ponto. Eles, esses anticristos, esses falsos mestres, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Até me enrolei. Os falsos mestres aqui, os anticristos, eles estiveram no meio da igreja. Eles experimentaram as bênçãos externas da comunhão cristã. Mas o seu coração, internamente, nunca foi transformado. E ao negarem a Cristo definitivamente, quando eles especialmente abandonam a comunhão, eles dão evidência clara que eles nunca foram ovelhas do bom pastor, mas que diante disso, como resultado disso, eles enfrentarão a terrível realidade de serem negados pelo próprio Senhor para a sua condenação eterna. Negar a Cristo, meus irmãos, portanto, é ser infiel a Ele. E daí o paralelismo aqui no hino, como nós vemos no versículo 13. Se somos infiéis, se negamos a Cristo, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Note que aqui é uma quebra de expectativa, porque até então nós seguíamos no sentido lógico. Se eu nego a Jesus, Ele vai me negar também. Porém,
se eu sou infiel a ele, ele vai ser infiel a mim também? Não. Talvez se fosse outro ser humano, sim. Talvez se fosse outra pessoa, você fosse infiel, ela seria infiel a você também. Mas isso não acontece com o Deus homem, Jesus Cristo. Ele permanece fiel, é o que está dizendo aqui. O que esse ensino citado por Paulo nos mostra é que Jesus, sendo Deus, não pode ir contra a sua própria natureza, uma natureza justa, fiel. Ele não pode mentir. Por isso, assim como ele é fiel para salvar, para recompensar aqueles que perseveram com ele, ele é fiel também para punir aqueles que não creem, para punir aqueles que são infiéis a ele. Ou como um certo teólogo diz, a fidelidade divina é um maravilhoso consolo para os que são leais. Todavia, é uma advertência muito séria para os que viessem a se sentir inclinados a serem desleais ao Senhor. Tudo isso nos mostra que a lealdade a Cristo, a firmeza em meio à perseguição, é grandemente recompensada, enquanto a deslealdade, a incredulidade é pesadamente castigada pelo Senhor. Isso aqui nos traz também importantes aplicações nessa noite. Primeira delas, o consolo que nós temos por estar unidos a Cristo. Semelhante ao versículo 8, quando Paulo chama Timóteo a lembrar da pessoa e da obra de Cristo, ele também recita esse hino cristão aqui, para dar esperança ao jovem pastor, ao jovem discípulo, de que apesar das dores e dos sofrimentos presentes, por nós estarmos unidos pela fé a Cristo, nós temos um grande consolo e esperança eterna nos aguardando. Enquanto lá no primeiro caso, lá no versículo 8, nós somos chamados a olhar para o passado, para aquilo que Jesus fez, aqui nós somos levados a olhar para o futuro, para as bênçãos eternas que o Senhor já garantiu para nós. Por isso, numa situação de perseguição, de abandono, de humilhação e morte, que era o caso de Timóteo, existe consolo maior em saber que você está unido sobrenaturalmente com o Senhor? Há maior consolo em saber que apesar da morte que você possa experimentar, por mais violenta que ela seja, por estar unido a Cristo, você viverá eternamente ao lado do Senhor, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há dor. Há maior consolo em saber que por pior que sejam as humilhações por causa do Evangelho, por estarmos unidos a Cristo, você reinará eternamente ao lado do Senhor, no novo céu e terra, onde não habitará nenhum mal. A resposta óbvia para todas essas perguntas aqui é não. Não existe maior consolo que esse. E de modo semelhante, quando nós olhamos para essa passagem, nós somos chamados, assim como aqueles primeiros leitores foram chamados, a recordar, a lembrar dessas realidades e ter a nossa esperança renovada no Senhor, que prometeu que não nos deixará sós e cumpre essa promessa habitando em nossos corações. Não importa, meus irmãos, quão difícil seja, por exemplo, a doença que enfrentamos. Não importa quão crítica seja a nossa situação financeira. Não importa o quão violento e perigoso está o mundo aí fora. Não importa quanta humilhação nós experimentemos. Não importa se o mundo está caindo ao nosso redor. Se nós estamos unidos a Cristo, nós podemos declarar juntamente com Paulo o que nós lemos em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Segunda aplicação, o perigo, nós vemos aqui o perigo da infidelidade a Cristo. Na perspectiva do Novo Testamento, a infidelidade, a negação a Cristo é um reflexo da nossa falta de fé a Ele. Porque a incredulidade no Novo Testamento não é uma ausência de fé, não é somente eu não acreditar em algo, mas é uma rejeição consciente, ativa de uma pessoa contra uma realidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Você pode se perguntar. Porque em nossos dias, infelizmente, muitos pensam que creem em Jesus, mas no seu cotidiano, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas escolhas, elas estão indo contra o que o próprio Jesus ensinou na sua palavra. Muitos dizem que amam a Jesus, mas têm ranço do seu irmão, odeiam o seu irmão. Muitos dizem que são servos de Cristo, mas o que mais fazem é desobedecer às lideranças instituídas pelo próprio Deus, desobedecendo seus pais, professores, chefes, líderes, pastores, etc. Muitos dizem que são imitadores de Cristo, mas não buscam viver uma vida agradável a Deus, em santidade, como Cristo viveu aqui na terra. Muitos dizem que a Escritura é a sua única regra de fé e prática, mas ignoram os ensinos que não concordam com ela, ou ensinos que vão contra o seu desejo. Namoram em julgo desigual, fofocam, andam ansiosos por tudo, murmuram à torto e à direito, são descontentes com a vida. E aqui eu poderia passar a noite falando. Dizer com a boca que crê em Cristo, mas viver uma vida negando ao Senhor, não vale de nada, pois o que importa para Deus é o nosso coração. Por isso, se você nega a Cristo com sua boca, e aqui eu acho difícil encontrar, pelo menos em nosso meio, esse tipo de pessoa, ou com suas atitudes, no final ambas vão mostrar o estado do teu coração de qualquer forma, saiba que o Senhor, no dia do juízo, no último dia, Ele vai te negar diante do Pai. E isso implica uma condenação eterna. Ou nós estamos unidos a Cristo para nossa salvação, ou nós estamos separados de Cristo para nossa condenação. Só existem essas duas opções. O que cabe a você e a mim também, nessa noite, é avaliarmos a nossa vida. Pedimos perdão ao Senhor por tantos pecados e muitas vezes o negando em nossa vida prática. Se você nunca tomou uma decisão por Jesus, falando agora você que não é cristão, se você nunca tomou uma iniciativa, se você nunca declarou que você crê nele como Senhor e Salvador da tua vida, você está na mesma situação. E você precisa se arrepender dos teus pecados e confiar nele para ser salvo. E hoje o Senhor te dá mais uma oportunidade para que você abra mão da sua vida orgulhosa, entregue as suas vaidades e creia nele para ser salvo naquele grande dia. Experimentar desde já a vida eterna. Já caminhando para a conclusão, nós podemos resumir o que foi dito aqui nessa noite, relembrando a grande ideia dessa passagem. O servo de Deus é chamado a lembrar de Cristo para suportar as dificuldades e ser um exemplo, esperando dele as bênçãos eternas. Que o Senhor conceda força a mim e a você, para nós sermos um exemplo, que possamos aprender com Timóteo, com Paulo, com Jesus, a vivermos uma vida entregue, não a nós mesmos, mas para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo momento precioso que o Senhor nos dá de ouvir a verdade do Evangelho.
Muito obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixa na escuridão da ignorância, ó Deus, mas Tu nos mostra onde estamos errando, ó Pai. A minha oração em favor de mim e dos meus irmãos é que possamos ser humildes e reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, e que Tu mesmo, Senhor, o Rei do Universo que reina e vive, que Tu possa nos perdoar. Fica conosco, ó Pai, nesta semana que se inicia e nos ajuda a viver uma vida cada vez mais exemplar para o louvor da Tua glória. Tudo isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.